E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e nós estamos nessa jornada de falarmos sobre a espiritualidade dos pais do deserto e como nós podemos aprender com eles sobre este assunto. E hoje eu quero falar com vocês sobre a solitude. O silêncio era algo extremamente importantíssimo e valioso para os pais do deserto. Para você ter uma ideia, teve uma vez que alguns monges chegaram a um abade e eles foram conversar ali e ninguém falava nada. Até que os monges falaram assim: Abade, nos diga algo para que nós possamos ser edificados. E o Abade disse a seguinte frase, que é muito significativa, que é a seguinte: se vocês não foram edificados com silêncio, possivelmente não serão edificados com palavras. O apóstolo Tiago vai dizer que a língua é uma fonte de muitos males e nós precisamos aprender a contê-la. Só que olha que interessante, na verdade olha que trágico, nós vivemos em um mundo que é cheio de informações, nós vivemos em um mundo que está gritando palavras, que está vomitando palavras. Se você sai numa rua, você vai ver inúmeros anúncios, você vai ver na placa de um carro, você vai ver informações numa camiseta, você vai ver em muitos lugares palavras, palavras e mais palavras. O mundo está falando o tempo inteiro. Nós somos bombardeados com muitas informações, como em nenhum momento da história. Por isso que a disciplina da solitude, a disciplina do silêncio, é algo totalmente contracultural e que nós precisamos aprendê-la de forma urgente para vivermos no momento em que nós estamos hoje. Você já parou para pensar que nós somos a geração mais conectada, mas ao mesmo tempo a geração mais desconectada? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui conversando com uma pessoa, mas você está ali mexendo no seu celular. Possivelmente você está vendo esse vídeo e está fazendo outras coisas. Nós estamos ao mesmo tempo em todos os lugares e em nenhum lugar, porque nós estamos totalmente fragmentados com muitas informações, muitas palavras, muitas coisas a serem feitas. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, bem no comecinho dela, o que nós encontramos? Deus criando todas as coisas. Só que Deus cria todas as coisas a partir do quê? Do silêncio. A terra era sem forma e vazia, então Deus disse. Ou seja, por meio do silêncio, a palavra poderosa do Senhor foi dita e todas as coisas foram feitas. Nós precisamos aprender a realidade do silêncio em meio a uma sociedade que está a todos os vapores gritando e gritando mais e mais palavras. A disciplina do silêncio, ela nos faz peregrinos. Sabe por quê? Quando nós estamos no dia a dia, nós estamos falando, conversando, nós esquecemos das realidades celestiais. Nós, na verdade, nos apegamos às realidades desse mundo. Mas quando nós paramos, ficamos em silêncio, nós podemos lembrar da realidade celestial e lembrarmos que nós não fomos feitos para esse mundo, mas para um mundo vindouro. O silêncio também pode guardar o fogo interior. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que uma sauna, se ela está com as portas abertas, ela esfria, quando nós estamos falando, possivelmente nosso coração vai esfriando e vai apagando aquele fogo interior que o Espírito Santo gerou em nós. E é por meio do silêncio que nós podemos aumentar essa temperatura interior de paixão por Jesus. Não é à toa que o silêncio é a mãe dos mais sábios pensamentos. O silêncio nos ensina a falar. Como eu acabei de falar com vocês, todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. Mas essa palavra ela veio em um momento de silêncio. E nós precisamos aprender, então, a silenciar as nossas vozes para que sim, nós possamos falar na hora certa e que as nossas palavras sejam palavras poderosas como as do Senhor. E vamos lá, um testemunho pessoal sobre a prática do silêncio. Quando eu me deparei a primeira vez com essa realidade, foi bem desconfortável. Na verdade, foi bem constrangedor, porque nós estávamos em uma reunião de oração e tudo ficou em silêncio e a minha alma começou a gritar. Gritar. Eu queria que alguém orasse, eu queria que alguém cantasse, eu queria que alguém fizesse alguma coisa para romper o silêncio que era extremamente constrangedor. Só que ao passar do tempo e dos anos, eu tenho me deparado com essa realidade e atualmente eu sinto a necessidade de momentos em silêncio para ouvir a voz de Deus. E no começo vai ser muito ruim e talvez
você vai achar que eu estou falando bobagem e que não tem nada a ver. Mas eu te garanto, não só pela minha experiência, mas pela experiência de muitos homens espirituais ao longo da história, que o silêncio é uma prática valiosíssima para as disciplinas espirituais. Nós vivemos em um mundo tão prolixo que nós achamos que as nossas muitas palavras são melhores do que o nosso silêncio. Não é à toa que em todo momento nós queremos dar a nossa opinião sobre todas as coisas, até mesmo sobre as coisas que nós nem sabemos, nós queremos dar nossa opinião. Você possivelmente conhece alguém assim. E o silêncio ele pode ser praticado em muitos momentos. Durante o nosso trabalho, durante a nossa ida ao trabalho, durante os nossos períodos de oração, durante conversas. Nós vivemos em um momento onde as pessoas estão falando e nós estamos pensando naquilo que nós vamos falar quando as pessoas pararem de falar. Nós não sabemos viver o silêncio de verdade, porque é apenas quando você ouve alguém de verdade que você pode responder de verdade. Não é à toa que as nossas conversas são todas atropeladas, um falando em cima do outro. Nós precisamos aprender a realidade, a seriedade do silêncio. É um tesouro tão precioso e que nós precisamos aprender como viver e praticar essa realidade. E talvez você nunca praticou isso. Talvez você nunca tirou um momento da sua vida para ficar simplesmente em silêncio. E eu queria te encorajar a essa realidade. Quando você for orar, quando você for ter o seu tempo com o Senhor, gaste os primeiros minutos para estar simplesmente em silêncio, concentrando a sua respiração e tentando talvez lembrar de alguma passagem, de algum versículo ou pouquíssimas palavras ao Senhor. Mas não tente fugir desse momento de silêncio. Você precisa encarar essa realidade. E sim, você vai se deparar com o seu eu, mas a realidade é que quando nós começamos a crescer nessa disciplina da solitude, encontrarmos com o Senhor no silêncio, é algo tão maravilhoso que você não vai querer mais parar de fazer isso. Por isso eu te encorajo e te incentivo, pratique essa disciplina, gaste tempo. E vamos lá, uma criança, ela não aprende a correr. Ela começa a engatinhar, e depois ela caminha, e depois ela corre. Então comece com pequenos períodos de silêncio. Mas saiba que essa prática vai ser muito enriquecedora para você na sua vida espiritual. E beleza, aqui eu estou falando de práticas externas, mas o nosso objetivo quando nós estamos praticando o silêncio é que ele possa ser conduzido ao nosso interior, ao ponto de nós estarmos em solitude enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos falando, porque uma pessoa quieta pode estar muito inquieta interiormente. E uma pessoa que está falando pode ser uma pessoa que está calma e em solitude interiormente. Por isso é necessário, sim, nós separarmos tempos e um período específico para essa disciplina. Mas o nosso desejo é que essa realidade seja uma realidade para a nossa vida como um todo e não apenas para um momento específico. Tanto a solidão, como eu falei no vídeo anterior, quanto a solitude, ela nos proporciona um ambiente maravilhoso, sabe para o quê? Para nós orarmos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no nosso próximo vídeo. Então fiquem atentos. E se você está curtindo o nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal, mande esse vídeo para mais amigos. E eu espero que isso esteja abençoando e te encorajando na sua jornada espiritual. Valeu, meus amigos, Deus abençoe. Até a próxima.